gritando, Ana Maria Braga, acorda menino, acorda menina. Como é que vocês estão? Bom, eu estou muito feliz porque hoje eu estou aqui para gravar o nosso último vídeo do ano. Último vídeo de conteúdo, tá? Vocês ainda vão receber revisão, exercícios, mas o último vídeo de conteúdo é esse. É com esse que a gente finaliza o nosso ano de 2020, se Deus quiser, e ele não volta nunca mais. O assunto de hoje é um assunto que nós já começamos a falar no reino animal, que são os indivíduos, aqueles seres que são os menos evoluídos, são os poríferos e os quinidários. Vamos iniciar falando sobre os poríferos. Quem são? Onde habitam? O que fazem, né? Vamos aprender tudo isso. Nosso primeiro slide, a gente está falando sobre as características gerais dos poríferos. E a primeira característica, não a que está no slide, mas a primeira que você precisa se lembrar, é que o nome vem da presença de poros por todo o corpo do nosso animal. É isso mesmo, ele tem um monte de furinhos no corpo dele, pelo qual a água entra e sai, permitindo um fluxo contínuo no interior do nosso animal. É um ser muito simples. Ele não tem as suas células organizadas em tecidos e órgãos. Por isso, ele também não apresenta sistemas. Lembra da nossa hierarquia, né? A gente tem uma célula, conjunto de células vai formar um tecido, conjunto de tecidos vão formar um órgão, conjunto de órgãos vão formar sistemas, conjunto de sistemas vão formar um indivíduo, não é isso? Só que esse indivíduo não tem tecidos, não tem órgãos e não tem sistemas. Ele é muito simples. Eles vivem na água, a maioria vive em ambientes de água salgada, mas a gente observa também indivíduos em água doce. Eles são animais filtradores. Tudo que esse indivíduo faz acontece por meio da filtração, que a gente vai ver no próximo slide como isso acontece de forma mais detalhada. A célula característica desses caras, aquela que quando vocês escutam, vocês sabem que a gente está falando de um porífero, é o coanócito. É aquela célula flagelada que o nosso indivíduo utiliza para se alimentar, para promover o fluxo contínuo de água. A gente também vai ver isso com mais detalhes no próximo slide. Eles também apresentam um esqueleto de espongina. Esse esqueleto de espongina, ele é o que? Ele é secretado por um tipo celular muito simples, que faz com que a nossa célula tenha esse esqueleto que dá a sustentação dos nossos animais. Ao contrário do que vocês observam no desenho do Bob Esponja, que, como disse o meu aluno Gabriel, é uma fantasia, é para ser engraçado. Professora, o Bob Esponja faz uma fogueira dentro da água. Não tem nada a ver com a realidade. Beleza, gente, ele está correto. O Bob Esponja é um ser, é uma esponja que anda, que caminha, que faz fogueira. As esponjas na vida real, em sua grande maioria, vivem fixas em um substrato. Elas não têm uma movimentação, porque elas não têm ali um sistema nervoso para fazer com que elas tenham movimentos, né? Elas não apresentam esses movimentos. Eu falo tanto né, gente, né? Então, vamos lá. Ao observar aqui a estrutura interna de uma esponja, a gente observa essa cavidade redondinha ali, que tem aquelas células flageladas, que é ali o átrio, também conhecido como esponjocele. É a parte interna da nossa esponja. A parte de cima, ali onde vocês estariam vendo a água sair, se chama ósculo, ok? E se a gente fizer um corte na estrutura dessa esponja, a gente vai ver pouquíssimos tipos de célula. O tipo principal de célula, aquele que eu falei que é a característica do grupo, é ele que você ouviu, você sabe que está falando de uma esponja, são os coanócitos. Os coanócitos são células flageladas,
nas quais esse flagelo não para de mexer e ele promove o fluxo contínuo de água no interior da nossa esponja. A água entra pelos poros, tá? É balançada por esses flagelos e sai pelo ósculo. Esse fluxo faz com que partículas alimentares fiquem retidas, passem para o coanócito. No interior do coanócito existe ali um início da digestão intracelular, porque ele tem um vacúolo com enzimas digestivas. Depois, esse resíduo é passado para uma célula de trás, que é o amebócito, que termina esse processo de digestão. Partículas respiratórias também são retidas pelos coanócitos. Então, a maior parte da fisiologia do nosso animal acontece por meio dos coanócitos, tá? Quais são as outras estruturas que a gente observa nesse ser? A gente observa um tipo celular que forma ali a estrutura externa da nossa esponja, que são os pinacócitos. Em conjunto, eles vão formar a pinacoderme. Um tipo celular chamado porócito, que faz a comunicação da parte externa com a parte interna, é como se fosse um tubo ali pelo qual a água vai entrar. E a gente tem também a última estrutura presente na nossa esponja, que são as espículas. As espículas, elas são compostas por uma substância chamada de espongina e elas vão promover ali a sustentação desses caras. Quando um erro que a gente costuma cometer, que vocês alunos costumam cometer, que os meus alunos eu não permito, é que aquela esponjinha que a gente utiliza no banho, chamada de bucha vegetal, não é uma esponja animal. É um caule de uma árvore, né? Uma estrutura presente em uma planta. Por isso que ela é chamada de bucha vegetal. Entretanto, no passado longínquo, as pessoas utilizavam essas espículas de espongina que formavam esse esqueleto, elas utilizavam o quê? Para fazer esponjas. Elas faziam esponjas para banho, esponjas para você lavar a louça, que é uma questão que ecologicamente, dependendo do ângulo que você observe, né, ela acaba que é muito divergente. Se você está utilizando uma bucha natural, que é um produto que vai se degradar naturalmente, ele vai ser mais ecológico, porque a gente está utilizando menos estruturas que vêm do petróleo, né? Aquela bucha que a gente utiliza, aquela sintética, ela é de plástico e ela vem do petróleo. Quando a gente utiliza esse tipo, a gente está utilizando uma substância que é biodegradável, porém, para que a gente retire essa esponja, é necessário matar um animal. Por isso que eu falei que é aí de dupla interpretação. Esses seres, por serem filtradores, eles são muito sensíveis a variações do ambiente e são utilizados como bioindicadores da poluição ambiental. Legal? Então, continua assistindo que a gente ainda vai falar dos quinidários. Os representantes, todo mundo sabe quem são. As esponjas, esse é um exemplo de uma esponja, tá? Aquelas várias estruturas que a gente observa ali é porque elas podem viver em colônia, né? Agora, os quinidários são seres que são diblásticos. São dois folhetos embrionários. A gente tem a presença da ectoderme e da endoderme. A gente não observa a mesoderme, que é o folheto que a gente observa no meio. O que esses caras fazem? No meio ele foi preenchido por água. A gente tem uma camada interna, né, que em sua grande maioria é formada por água, que é a mesogleia. Justamente foi preenchido por água pela falta dessa camada de células que formaria ali a mesoderme. Eles apresentam dois formatos de pólipos e de medusas. Esse formato que vocês estão observando aí é um formato de pólipo. Medusa é o formato da água viva, tá? É o contrário. Geralmente, nesses pólipos,
a gente observa a boca ao contrário do local onde ela tem ali, onde ela está fixa em algum local. Só que esses seres, eles não são seres que vivem fixos. Eles têm já um sistema nervoso rudimentar. Quem assistiu a minha aula presencial de ontem, lembrou que eu falei que o início da neurociência foi marcado pela análise de um neurônio encontrado numa água viva gigante. Sim? Então, esses seres auxiliaram o estudo de outras áreas também, tá? Alguns deles apresentam exoesqueleto calcário, como o caso ali dos corais. A gente observa, quem nunca ouviu falar no branqueamento dos corais? É quando esses corais eles morrem e a gente observa apenas o esqueleto calcário deles, tá? Eles apresentam tubo digestório incompleto, isto é, só apresenta a boca, não apresenta ânus. Tudo que o animal faz ali sai pela boca. Renatinha, cocô pela boca? Sim, gente, cocô pela boca. Esses animais defecam pela boca. Só que eles já apresentam uma cavidade digestória e eles não apresentam sistema circulatório, respiratório e excretor. Bom, o tipo de célula característica desses caras é o quinidócito. Não confunda com o coanócito observado nas esponjas, por favor. O quinidócito é uma célula que é envolvida na alimentação e na defesa do indivíduo. É ela que faz com que a gente, quando tenha contato com uma água viva, nos causa aquela reação alérgica, aquela reação de ardência. É esse tipo celular que faz isso. E quem são os representantes? Vespa do mar, água-viva, anêmona, caravela, hidra e os corais. Corais também são muito utilizados como bioindicadores da poluição dos ambientes. Gostaram? Bom, eu adorei dar essa aula para vocês e espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tira mais dúvidas sobre esse assunto na nossa aula ao vivo. Beijo, até o ano que vem, se Deus quiser.